Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Meu nome é Luiz, eu sou mestrando, né, do programa de pós-graduação da Unesp, do ProF. Estou pela Universidade Federal de Goiás e para poder desenvolver a nossa atividade aqui eu convidei a professora Alexandra, né, pedagoga. Fala um pouquinho sobre você, Alexandra, para a gente. Tá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Alexandra, sou pedagoga, prestei meu concurso com magistério, né, em 2007. Estou na regência, na docência desde 2007, então. Formei em pedagogia em 2011 e em sala de aula até então. Então, Alexandre, a nossa atividade proposta aqui, a nossa entrevista, né, ela vai para um dos acervos, né, do ProF, ela vai valer como referência para os outros colegas também, que eles possam observar a sua entrevista e, por meio disso também, né, tirar suas conclusões, né, suas críticas em relação ao que a gente desenvolver aqui. Aí eu queria te fazer algumas perguntas em relação à vivência, né, da sua educação física durante a educação básica, e conforme está no nosso roteiro aqui. A primeira pergunta é: como foram as suas aulas de educação física na escola, especialmente nos anos finais do ensino fundamental? Eu sou lá da década de 80, então a minha educação, eu não era anos, eram séries, né? E a gente não tinha educação física no Fundamental 1, que hoje a gente conhece como Fundamental 1. E aí começava a partir da quinta série do Fundamental, que hoje é o 6º ano. E ela era no contraturno, e você ia, era obrigatório os treinos, eu não tinha educação física teórica, era prática. Então era muito treino de vôlei, treino de queimada, 2 vezes na semana. Então assim, eu só fui vivenciar educação física teórica dentro do turno no ensino médio. Mas até então, da quinta série à oitava, que era o que a gente tinha naquela época, era no contraturno. Na sua percepção, assim, as aulas Eram muito práticas, né? Não tinha, na verdade, a gente não conhecia regras, a gente vivenciava elas. Eu não tinha conhecimento de funcionamento do corpo, de por que eu precisava aquecer. Não existia essa explicação. O professor era muito técnico naquilo. Então, assim, hoje nós vamos jogar queimada, então hoje é queimada. Independente se você dá conta, se você não dá, do seu preparo físico, da sua necessidade, então não tinha isso. Era muito prático, é isso que a gente vai aprender hoje, é isso que a gente vai jogar hoje, então vamos. Então, beleza. Nossa segunda pergunta, Alexandre, é a seguinte, você acha que o papel da disciplina mudou desde o tempo em que você foi aluno? Ah, sim. Daquela época para hoje? Bastante. Hoje ela é muito mais abrangente. Eu tenho aí o estudo do porquê que o professor precisa abranger, porquê que o professor precisa incluir, as modalidades que precisam ser estudadas, para quê. Então hoje eu tenho a educação física na escola mais profunda, né? Os alunos têm um contato maior e eles têm aí não só a prática, mas eles também têm o conhecimento teórico do porquê aquilo existe, porquê que o professor de educação física trabalha daquela maneira, que não existia naquela época. Sim. E aí, para finalizar, Alexandre, a nossa pergunta, né, é a seguinte, na sua perspectiva, a educação física, ela é uma disciplina igual às demais? Por exemplo, igual a matemática, língua portuguesa, história? Aí você justifica a sua resposta para a gente. Sim, eu acredito que sim. Hoje a gente está vendo aí, nessas mudanças de currículo, de reforma, de tudo, que eu não preciso olhar para o aluno só como detentor de conhecimento de português e matemática. Eu preciso olhar o universo em volta dele. Às vezes o aluno não sabe matemática e português, mas ele tem uma habilidade extraordinária para o esporte. Então, assim, é necessário, eu acredito que até mais matérias precisam ser incluídas nesse currículo, além da educação física, mas a educação física em si é muito importante hoje no currículo. E é tão importante quanto língua portuguesa, história, matemática, como todas.
Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com a roupa diferente, né, Alexandre? Gente, ontem na correria do dia a dia a gente fez a gravação e aí acabou deixando uma questão de lado, então nós voltamos aqui para poder fazer a última pergunta. Sim. Dentro daquelas questões, a última questão ela fala o seguinte, ó. Em 2016, o governo federal publicou a medida provisória 746 de 2016, que tratava da reforma do ensino médio. Entre outros temas que geraram polêmicas, foi proposto que a educação física deixasse de ser uma disciplina obrigatória no ensino médio e que sua prática passasse a ser facultativa para os alunos do ensino fundamental. Essas propostas não se concretizaram, mas a educação física ela parece uma das disciplinas escolares que sempre está prestes a cair no currículo. Na sua perspectiva, por que isso acontece? Eu acredito que seja pela fragilidade do conhecimento curricular. Não dos professores, não dos profissionais que estejam na sala de aula, mas eu falo do próprio sistema de educação. A gente vivenciou essa questão alguns anos atrás no Fundamental 1, aqui na nossa cidade, que fez a redução da carga horária, né? Então, a gente percebe que eles entendem que é uma matéria que o aluno não precisa, que não vai fazer diferença na vida dele e que como o inglês também, é uma questão assim de falta de entendimento, eu acredito que do currículo e do quão importante é na vida do estudante essa base, tanto da educação física quanto de outras matérias que sofrem com esse preconceito de ser a matéria da brincadeira, a matéria que todo mundo passa, que não precisa de conhecimento cognitivo para fazer. Mas é estranho quando essa proposta do novo ensino médio coloca isso, porque a gente, com essa reforma da educação, a gente começou a ver o aluno não só como cognitivo, mas como um todo, né? Emocional, artístico, tudo. E aí eu venho com uma proposta de cortar a educação física, que vai totalmente contra o que está sendo proposto por essa reforma, né, de tornar um cidadão completo, em toda a sua plenitude de conhecimentos. E o esporte é um dela, a gente vê isso quando a gente tira o aluno da rua, e é o professor de educação física que a maioria das vezes faz esse papel. Então é muito perigoso eu sempre manter essa disciplina em ameaça. Ela precisa ser concretizada, melhor conhecida e melhor aproveitada dentro dos sistemas de ensino. Show de bola. Então é isso, conforme foi dito anteriormente, né? Os alunos vão, por meio da sua reflexão, vão poder também tirar suas próprias conclusões lá e gerar um debate em relação a essa entrevista. Muito obrigado, valeu.